Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20, está escrito: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Se o apóstolo Paulo diz que todas as coisas são reconciliadas com Cristo, mediante a sua morte e ressurreição, isso parece implicar que todas as pessoas serão salvas. Então esse versículo ensina o universalismo, ou seja, que todos serão salvos? Roda a vinheta, este é o Teologando de hoje. A grosso modo, eu vou explicar aqui o que é universalismo. É uma teoria que ensina que todos os seres humanos serão salvos por Deus. Tem algumas linhas de pensamento dentro do universalismo que ensinam que até o diabo e os seus anjos caídos serão reconciliados com Deus. Esse tipo de pensamento ele foi construído aos poucos por alguns teólogos influenciados por uma mistura de gnosticismo, esoterismo e misticismo. Agora, voltando no versículo que citei no início do Teologando, eu quero dizer que a primeira coisa a pontuar é que o apóstolo Paulo está falando acerca da salvação universal de Jesus Cristo. Como está em Mateus capítulo 28, versículo 18, toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra, em razão de sua morte e ressurreição. Cristo, como o último Adão, é Senhor sobre tudo que foi perdido pelo primeiro Adão, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 a 49. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Quando Paulo fala daqueles que estão em Cristo, ou seja, dos que estão salvos, não inclui os que estão debaixo da terra, ou seja, os perdidos. E uma coisa é certa, que todas as pessoas, salvas e não salvas, um dia se dobrarão diante de Cristo e reconhecerão o seu senhorio universal. Em nenhuma parte da Bíblia existe o ensino de que todas as pessoas serão salvas. Para muitas pessoas, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10 a 15, está escrito que o diabo, a besta, o falso profeta e todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo para sempre. Na parábola do rico e Lázaro, registrado em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 a 31, fala de um grande e intransponível abismo existente entre o céu e o lugar chamado inferno, em que os que rejeitaram a Deus vivem em tormentos. Aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala sobre a condenação dos ímpios da seguinte maneira: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Está em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Jesus chamou Judas de filho da perdição. Em Mateus 7, 13 a 14, Jesus orienta a entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ainda no livro de Mateus, capítulo 25 e versículo 41, em que Jesus fala do juízo final, em que vai separar os salvos para o lado direito e os perdidos para o lado esquerdo, e vai dizer a eles, aos perdidos: apartai-vos de mim,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15 diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu maus os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha, por todas essas e outras passagens que estão na Bíblia, é evidente que nem todos serão salvos. Infelizmente, mas essa é a realidade. Hoje, a maioria das pessoas focam apenas no atributo de Deus, que é o amor, e se esquecem de um outro atributo dele, que é a justiça. Quanto a nós, cristãos, temos a missão de anunciar o Evangelho que transforma vidas e salva o ser humano. Como está escrito na carta de Judas, versículo 23, e salvai-os arrebatando-os do fogo. Por isso, eu reforço a grande comissão de Cristo em nossas vidas. Ide e pregai o Evangelho. Eu espero ter ajudado. Este foi o nosso Teologando de hoje.